capítulo 4, dos versículos 20 ao versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Senhor, mas por que você está aqui hoje? Por que a igreja existe? Por que nos reunimos aqui culto após culto, domingo após domingo? Por que nós estamos aqui não assistindo televisão em casa? Por que nós lemos a nossa Bíblia e somos chamados de crentes? A igreja é importante para você? Qual é a missão dela? Qual é o seu propósito? Em relação a Deus, a igreja existe para adorar. Nós lemos o texto da mulher samaritana no início do culto, e não é uma adoração centrada em lugares sagrados. Jesus disse isso à mulher samaritana. Não é neste monte, nem naquele. Não é também uma adoração sem entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento.
havia um ritual vazio de compreensão. E também não é uma adoração descentralizada da pessoa de Cristo. Os samaritanos adoravam, mas não conhecia o Messias. E também não é uma adoração que não está ligada com o nosso cotidiano. Essa conexão com a nossa vida diária, a adoração e a vida diária é muito importante. Jesus disse para a mulher samaritana o que é adoração. Adoração precisa ser bíblica. Deus não se impressiona com pompa, ele busca a verdade no íntimo. A adoração precisa ser sincera, ela precisa ser em espírito, de todo o coração. O adorador precisa entender que a sua vida é uma vida de adoração. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante das pessoas, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi também compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. A igreja existe, irmãos, para adorar ao Senhor. A igreja existe para treinar os crentes. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, não é só a soma de todas as pessoas que estão aqui, mas é um corpo bem coordenado, onde cada um exerce sua função e cresce com maturidade. A igreja existe para nutrir e treinar, e para que nós possamos servir uns aos outros. E, por fim, a igreja existe para testemunhar. Você tem sido igreja? A igreja é importante e nós somos igreja. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor, não somente aqui, neste lugar, mas lá fora, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Além de adorar ao Senhor, testemunhar e fazer com sinceridade aquilo que Ele nos pede. Porque se fizermos assim como aquele povo que não conhecia, que fazia rituais vazios, não serve. Nós precisamos adorar o nosso Deus como Ele merece ser adorado, em espírito e em verdade. Amém? Noite, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente nele, Lamentações, capítulo 1, mas gostaria de também repetir novamente o verso 12. Lamentações, capítulo 1, verso 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: vós que passais pelo caminho, não vos comoveis? Olhai e vede se há sofrimento maior do que eu estou passando, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, eu gostaria de, nesta noite, fazer uso dessa indagação inicial do profeta Jeremias, aqui do verso 12, como tema da nossa mensagem. Talvez na sua versão, o verso 12, nesta indagação, comece assim: não nos comove isto? E eu gostaria que essa indagação nos fizesse, queridos irmãos, refletir e pensar um pouco nesta noite sobre aquilo não apenas que o profeta vivenciou, mas no que ele vivenciou, aplicarmos assim as nossas vidas e a nossa caminhada cristã. A palavra comoção, aqui neste texto, queridos, me chamou muito a atenção. E o seu significado aqui é aflição. Por isso eu quero propor refletirmos sobre essa indagação hoje em nossa mensagem. Porque, queridos, eu creio que nossos dias e o que eles têm revelado nos oportuna ponderarmos sobre essa indagação. Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele
orientou a Timóteo a considerar o fato de que os últimos dias trariam tempos muito difíceis. E essa dificuldade desses últimos dias seria proporcionada pelo egoísmo humano, pelo egoísmo do homem. É interessante porque o próprio Jesus aludiu também a essa dificuldade dos últimos dias e o que essa dificuldade, por exemplo, poderia revelar. Se não, vejamos, abra sua Bíblia para Mateus capítulo 24, deixa Lamentações marcado aí, mas vá lá agora para Mateus capítulo 24. E olha o que é que a palavra do Senhor nos ensina nos versos, capítulo 24, a partir do versículo 10. Mateus 24, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, e Jesus está aqui falando e se referindo ao tempo prévio dos últimos dias que desembocariam na grande tribulação, ele está dizendo: nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Verso 11. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, o quê, queridos irmãos? Esfriará. Então, se Paulo, escrevendo a Timóteo, nos leva a considerar juntamente com ele que a dificuldade dos últimos dias que iria sobrevir tinha sua razão no egoísmo humano, Jesus mostra aqui que nesse tempo, de fato, muitos viriam até abandonar a fé. E por essa maldade multiplicada, o amor em alguns iria esfriar. Então, meus amados irmãos, eu creio que, pensando nesses nossos últimos dias, e o que eles têm revelado, de fato é oportuno ponderarmos sobre a indagação do profeta. Não vos comove isto? E o meu objetivo nessa noite, para esta mensagem, é tentar expor o texto a partir do tema e, ao final, trazer algumas aplicações para a nossa realidade. Então, permaneçam com a sua Bíblia aberta em Lamentações, capítulo 1. Queridos, o livro de Lamentações é uma expressão da dor sentida dos dias atribulados que seguiram a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor por volta do ano 586 a.C. A própria palavra do Senhor nos revela isso, mostrando que o exército babilônico de Nabucodonosor tinha sitiado Jerusalém por 18 longos meses. Quando a cidade, já afetada pela fome e a doença, foi finalmente tomada por seus exércitos, ela foi demolida e até mesmo incendiada. O rei Zedequias, que na época estava reinando, foi capturado e o povo foi deportado, foi levado para a Babilônia. Foi uma ocasião trágica e muito sofrida para o povo judeu, tal circunstância. As expressões de emoções que podem ser detectadas aqui nesse livro, se você fizer uma leitura mais apurada, revelará, queridos, a profundidade do desânimo que havia tomado conta do povo por causa, melhor dizendo, da circunstância que viveram. Não apenas de sítio, não apenas de invasão, de destruição, mas também de cativeiro a que foram submetidos. Apesar do livro, queridos, não mencionar ninguém como seu autor, uma longa tradição de judeus e cristãos atribui o mesmo ao profeta Jeremias. Por isso é comum a gente ouvir, através daqueles que pregam mensagens baseadas
nesse livro a referência ao profeta Jeremias. Até porque também, queridos, o livro de Lamentações nos apresenta muitas similaridades com a profecia do próprio Jeremias em seu livro. O livro traz, de fato, expressões de sua tristeza por ocasião das destruições ocorridas, inclusive para mostrar que era muito sincero o profeta nas suas declarações que tinham frequentemente feito em sua profecia do livro anterior, no próprio livro dele, que traz o seu nome, e que desejava não sim vivenciar essa circunstância, mas que, ao contrário, a perspectiva de tal dia ao povo de fato chegaria. O livro de Lamentações, amados irmãos, consiste em 5 lindos poemas. São 5 capítulos. E todos eles trazem esse poema. Os 4 primeiros capítulos de Lamentações são mais claros, trazendo essa poesia. Já o 5º é mais direcionado a uma oração. É fantástico porque há um esboço sugestivo para o livro de Jeremias que aponta essa estrutura e é muito pertinente, como por exemplo, o capítulo 1, ele traz um poema, uma canção de uma cidade de luto, em luto, melhor dizendo. O capítulo 2 traz um poema, uma canção de um povo quebrantado. O capítulo 3 traz a canção de um profeta, um poema de um profeta sofredor. E o 4º capítulo, uma canção ou um poema de um reino que foi devastado. E por fim, o capítulo 5, como eu mencionei, faz alusão a uma oração de uma nação penitente. Nessa estrutura de poemas, de canções, da oração propriamente dita no capítulo 5, deve-se notar a sensibilidade em todos os capítulos do profeta para a circunstância que o povo estava vivenciando. Considerando então, queridos irmãos, os 11 primeiros versículos do capítulo 1, esses que nós lemos, passamos então a compreender o porquê que o profeta indaga: não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho? Pensando então nessa indagação, queridos irmãos, em que deveria consistir essa comoção? Em que deveria consistir essa aflição que o profeta indaga aos seus leitores? Essa que ele mesmo já estava experimentando, vivenciando. E por estar experimentando e vivenciando, ele traz aos seus leitores a indagação: vocês também não ficam comovidos? Vocês não sentem? Não afligem vocês que passam pelo caminho? Ponderemos então, queridos irmãos, sobre no que consistia essa comoção. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao 7, essa comoção do profeta que o levou a indagar aqueles que seriam os seus leitores e até mesmo aqueles que viriam a passar pelo caminho, como o verso 12 deixa claro, é a situação da cidade. Pois a situação da cidade deveria comover aqueles que passariam pelo caminho. Queridos irmãos, veja que a descrição da cidade cativa de Jerusalém é personificada já no verso 1, por meio de uma mulher que perdeu seu marido e filhos. Veja aí o verso 1, ele diz: como está solitária a cidade que era tão populosa, a que era grande entre as nações, tornou-se como quem? Viúva. A princesa das províncias tornou-se em quê? Escrava. A solidão da viuvez aqui trazida pelo profeta, personificando a cidade aqui de Jerusalém, que está sendo ressaltada, é muito clara, pois ele diz: olha, como se acha solitária a cidade.
Essa cidade que outrora era populosa, essa cidade que era tão grande entre as nações. Queridos irmãos, em épocas normais, Jerusalém, a capital de Judá, era um centro comercial ativo e ponto central de todo o culto da nação. Só que agora a cidade está em ruína, está deserta, despida de toda a sua grandeza anterior e sem habitantes, está destruída. E é sobre esse cenário que o profeta diz: não vos comove isto? Vocês não sentem nada? Veja como está agora a cidade. Mas pensando ainda na situação da cidade, que consiste a comoção do profeta, o verso 2 nos diz assim: chora amargamente de noite, e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la, todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. O profeta diz que a cidade aflita, ela chora de noite. E é um choro inconsolável, é um choro que não encontra descanso. Não há ninguém que console essa cidade. O profeta está dizendo: olha, a cidade está solitária, a cidade está chorando, a cidade está aflita, não tem quem a console. Não vos comove isto? Vocês não conseguem sentir nada, passando pelo caminho e vendo isso. Mas veja o versos 3 e 4, ainda sobre a situação da cidade. Judá foi para o cativeiro e sofrerá aflição e cruel servidão. Ela vive sem descanso entre as nações, todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, pois ninguém vem para a assembleia solene. Todas as suas portas estão destruídas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes, ela mesma sofre amargamente. O profeta está dizendo que aquela que estava separada dos pagãos, agora habitava entre eles. Aquela que era um povo de propriedade peculiar de Deus, estava sobre o jugo da escravidão de uma outra nação. Agora, aquele povo era um povo misturado. Ele diz: Judá foi levada, afligida sob a servidão, verso 3. Isto leva, queridos, à figura de aflição e angústia de uma pessoa. Considerando o verso 4, o que o profeta está dizendo é que a vida religiosa da cidade, sim, de Jerusalém, havia cessado. O templo havia sido destruído, os caminhos, as estradas para Sião estavam vazios. Não há adoradores que compareçam para a sua reunião solene. As portas da cidade estão desoladas e os sacerdotes gemem. O profeta diz: ela mesmo se acha em amargura. Não vos comove isto? Não provoca em seu coração sentimentos? A aflição, vendo o estado em que a cidade e tudo aquilo que ela era se encontra. No verso 5, seus adversários a dominam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa das suas muitas transgressões. Seus filhinhos marcharam para o cativeiro na frente do adversário. Veja, para piorar o quadro, a situação, o profeta diz que tudo o que a cidade está vivenciando vem da mão divina. Foi o Senhor que a afligiu. E esse juízo, queridos irmãos, tinha uma razão. O profeta deixa claro aqui no verso 5, por causa da multidão das suas prevaricações, por causa da multidão dos seus pecados, das suas muitas transgressões. O profeta está dizendo: olha, sim, a cidade está solitária.
Ela chora de dia e de noite, não há ninguém que console. Sim, toda a pompa da sua religiosidade já não existem mais. Até mesmo os sacerdotes gemem. Ela está em completa amargura e está porque o Senhor a afligiu por causa das suas muitas transgressões. Não vos comove isto? Não lhe aflige tal circunstância? Versos 6 e 7, ainda sobre a situação da cidade, que consistia a comoção do profeta indagar daqueles que passavam pelo caminho. Versos 6 e 7. Toda a beleza da cidade de Sião já não existe. Seus príncipes tornaram-se como coças que não encontram pastagens e caminham sem força adiante do perseguidor. Agora, na aflição e no exílio, Jerusalém lembra-se de todas as coisas preciosas que teve desde os tempos antigos, quando seu povo caiu nas mãos do adversário e ninguém pôde socorrê-la. Adversários a viram e zombaram da sua o quê? Derrota. Queridos, o que o profeta está dizendo que diante da circunstância vivenciada por Jerusalém, já não há mais a glória passada. E nessa aflição, ela não devia lembrar apenas da glória passada, mas também devia lembrar como ela havia virado um escárnio para as outras nações. E assim virou, por causa das suas muitas transgressões. Então perceba que dos versos 1 ao 7, o profeta Jeremias nos apresenta a situação da cidade. Essa que consistia a comoção dele, ao ponto de indagar aqueles que passavam pelo caminho se essa situação que a cidade estava vivenciando não os comovia também. Mas eu creio que essa comoção não consistia apenas na situação da cidade, mas também na razão que levou a cidade a viver aquela situação. Por isso vejamos agora, verso 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira. Veja que a causa do sofrimento de Jerusalém, a causa, sim, da sua destruição, a causa do seu cativeiro, está no fato de ela ter pecado gravemente. E aqui o profeta soma o que ele já falou no verso 5, quando apontou as muitas transgressões. E aqui ele soma dizendo que Jerusalém pecou gravemente, ao ponto de que todos os que a honravam viram a sua nudez. Sabe o que isso significa, queridos irmãos? Significa que a verdadeira natureza de Jerusalém havia sido o quê? Revelada. E todos puderam ver quem de fato era Jerusalém. Verso 9, continue comigo. A sua impureza estava nas suas saias, e não se lembrava do seu fim, por isso foi abatida de modo estarrecedor. Ninguém pode consolá-la. Senhor, olha para a minha aflição, pois o inimigo se tornou o quê? Poderoso. Veja que esse pecado grave de Jerusalém, que é a causa do sofrimento dela, da situação em que ela se encontrava, o profeta agora no verso 9 mostra que esse pecado era uma perversidade íntima, ou seja, era uma disposição interior. Querido, o profeta está dizendo aqui que Jerusalém era tão impura moralmente quanto uma mulher era impura durante o seu período menstrual. Por isso a referência aí, a sua impureza estava nas suas saias. O que o profeta está querendo dizer é que ela fracassou.
em considerar as consequências de uma vida perversa. Ela nunca se lembrou do seu fim. Ela viveu somente para o presente e de maneira insensata. Mas olha agora o que é que diz o verso 10. O profeta ainda falando da razão pela qual a cidade se encontrava naquela situação que o comovia e levou a indagar se aqueles que passavam pelo caminho não se comoviam também. Verso 10, ele diz: o adversário saqueou os seus tesouros. Ela viu quando as nações que impedistes de entrar na tua assembleia invadiam o seu santuário. É interessante, queridos, porque aqui a disposição interior para o pecado de Jerusalém a fez indiferente às violações. Este verso refere-se, em primeiro lugar, queridos, à profanação do templo. Ou seja, você percebe que o verso 10 nos mostra que os utensílios aí para as ofertas sacrificiais foram o que? Saqueadas. Por isso o verso inicia dizendo que o adversário saqueou todos os seus tesouros. Mas também, queridos, o profeta diz que há uma implicação mais profunda, ou seja, o amigo havia roubado a sua pureza. E por quê? Porque ele invadiu o santuário. Talvez isso seja melhor compreendido por mim, por você, ou seja, o fato de que a disposição interior para o pecado a fez indiferente às violações. Se eu e você trouxermos à memória aquele momento em que Jesus entrou no templo e começou a expulsar quem? Os comerciantes. Lembra o que Jesus disse? Vocês estão fazendo da minha casa uma casa de ladrões. Mas essa casa foi estabelecida para ser uma casa de oração. Veja que o pecado interior, já nos dias de Jesus, também refletia a indiferença que o povo tinha nas violações que eram feitas da vontade do Senhor. Mas veja o que é que diz agora o verso 11. Todo o seu povo anda gemendo, procurando alimento, entregaram seus tesouros em troca de mantimento para refazerem as forças. Olha, Senhor, pois estou o quê? Desprezada. Veja que na razão da situação que a cidade estava vivenciando, o profeta mostra que a causa do sofrimento era o pecado grave que Jerusalém cometeu. Esse pecado que passou a ser revelado como uma perversidade íntima, dispondo o coração da cidade à indiferença às violações. Ao ponto de, como diz aqui no verso 11, a gravidade do pecado ter sido externada pela procura do alimento necessário. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque a procura era barganhada, ou seja, eles procuravam alimento em detrimento aos tesouros da casa do Senhor. Eles estavam trocando aquilo que era consagrado por alimentos. Lembra de Jesus na tentação do deserto? Diabo, transforma essas pedras em pães. O que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. O que o diabo propôs ali a Jesus? A barganha, a troca do propósito de Deus pela necessidade imediata de Jesus ali. A fome, uma necessidade legítima. Queridos, é sobre a razão da situação em que a cidade se encontrava, em que Jerusalém estava, que o profeta não apenas expressou a sua comoção, mas indagou aqueles que passavam no caminho: olha, não vos comove isto?
Não traz sobre os seus corações sofrimento, aflição, por ver a cidade que outrora era tão populosa, agora em ruínas, deserta, chorando, sem ninguém que a console, afligida pelo justo juízo de Deus, por causa dos seus pecados, das suas muitas transgressões, que revelou o seu interior. Não vos comove isto? Sim, não vos comove isto, porque a glória passada não apenas deve ser lembrada, mas o que deve ser trazido à memória também é a razão pela qual vocês estão nesta situação. Queridos irmãos, pensando no que levou o profeta não apenas a se comover, mas também indagar a outros, porque não se comoviam face à situação da cidade de Jerusalém e o porquê ela chegou àquela situação. Pensando nisso, como podemos aplicar, então, essas verdades a mim e a você, a nossa realidade nesses dias? Queridos irmãos, eu creio que enquanto povo de Deus, o que essa indagação do profeta deve nos levar a considerar. Pois quando ele diz, não vos comove isto, vós que passais pelo caminho, pensando, queridos, sim, nessa indagação do profeta, sentida pelo próprio em relação ao povo e trazendo para os nossos dias, em primeiro lugar, queridos, eu creio que, não diferentemente dos dias do profeta, há circunstâncias que devem nos comover. E falo isso enquanto povo de Deus que somos. Sim, há circunstâncias que devem nos comover. E essas circunstâncias, queridos irmãos, podem ser, sim, pessoais, mas também comunitárias, porque talvez é isso que o profeta deixa claro, porque a todo momento você percebe o profeta, sim, se referindo como ele mesmo passando por aquilo, por sua identificação com o povo. Pois para ele o que o povo estava enfrentando era também uma experiência não apenas comunitária, mas pessoal para ele. Por isso podemos sim, queridos irmãos, crer que essas circunstâncias que devem nos comover podem ser tanto pessoais, mas também comunitárias. Vamos a dois exemplos que nos mostram isso. Você pode voltar a sua Bíblia aí, por favor, para Êxodo capítulo 12. Por favor, Êxodo capítulo 12. Versículo 29, Êxodo capítulo 12, versículo 29. Aqui estamos na última praga ocorrida no Egito, a morte dos primogênitos. E veja aqui um exemplo de comoção comunitária. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 29. Todos acharam? Diz assim: e aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse o quê? Um morto. Veja um exemplo claro de aflição, de comoção comunitária, face à circunstância aqui da execução da 10ª praga para a libertação do povo de Israel do Egito. O Egito, face àquela circunstância, desde o trono até mesmo as pessoas mais simples se comoveram, porque tanto o herdeiro como até mesmo o animal dos egípcios, os primogênitos, morreram.
Mas a palavra de Deus, dentre tantos exemplos, não apenas nos reserva esse, mas eu gostaria de pelo menos citar mais um exemplo de comoção. Agora, numa perspectiva não comunitária, mas pessoal. Abra sua Bíblia agora para Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Olha o que é que diz o versículo 41. Lucas 19, versículo 41. O contexto aqui é Jesus entrando em Jerusalém de maneira triunfal, mesmo montado em um jumentinho. E quando Jesus estava entrando ali, melhor dizendo, o versículo 38 diz que o povo, dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E no versículo 39, alguns fariseus dentre as multidões disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhe respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as próprias pedras o quê? Clamarão. Agora veja o contraste. Versículo 41. E quando se aproximou e viu a cidade, aqui é Jesus, ele fez o quê? Chorou por ela e disse: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Um exemplo pessoal de comoção. Se na ocasião de Êxodo capítulo 12 o Egito se comoveu, aqui Jesus se comoveu, nos levando a entender, queridos irmãos, sim, que há circunstâncias que devem nos comover. Essas circunstâncias podem ser pessoais, mas também comunitárias. Mas uma segunda aplicação faz-se ao que o profeta Jeremias deixou para mim, para você, como razão da sua indagação. Não vos comove isto? Se primeiro, há circunstâncias que devem nos comover, queridos irmãos, em segundo lugar, o que deve então nos comover? Se toda aquela situação da cidade, o que levou a cidade a vivenciar aquela circunstância, comoveu o profeta, e em nossos dias, sim, há circunstâncias que devem nos comover, sejam elas comunitárias ou pessoais, o que deve então nos comover? Volte então para Lamentações, capítulo 1. Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu creio que o que deve nos comover, escute isso, é o nosso pecado. Verso 8, o profeta deixou muito claro: Jerusalém pecou gravemente. Queridos irmãos, o nosso pecado deve nos comover, deve nos afligir, seja na expectativa pessoal ou comunitária. E por quê, queridos irmãos? Porque o pecado nos torna impuro. O pecado, ele nos faz perder a honra daquilo que somos. O pecado, meus amados irmãos, expõe a nossa nudez. Expõe quem de fato nós somos. E esses dias que nós estamos vivendo como os últimos, nós precisamos considerar que o pecado deve nos comover, deve nos afligir, mas em segundo lugar, o que deve nos comover, nos afligir, além do nosso pecado, o que deve nos comover, queridos irmãos, é a nossa insensatez. Veja aí o versículo 9, pois diante da gravidade do pecado vivido por Jerusalém, o profeta diz que na sua impureza, porque o pecado a tornou impura, a sua impureza estava nas suas saias. Estava, meus amados irmãos, à vista de todos. E mesmo assim ela não atentou para isso.
talvez não seja um exemplo tão prático, ou melhor dizendo, talvez não seja um exemplo tão adequado, mas permita-me usar pela praticidade dele. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, quando eu estava prestando o vestibular, numa determinada escola lá em Currais Novos, muitos alunos, foi pela parte da manhã. E já no finalzinho, aquela multidão saía, né? Porque nas horas finais de tempo ali da prova, aqueles que seguravam para usar todo o tempo disponível, começavam a sair, e isso em aglomerações. E foi interessante que eu me lembro que quando eu saí com alguns assim da minha sala, e me encontrei, da sala que eu estava, e me encontrei com outros que já estavam no corredor, e quando saímos da escola, aí que estava aquela numerosa multidão. E alguém percebeu que uma jovem, ela estava no seu período menstrual, pois as suas roupas estavam manchadas. A primeira reação de alguns foi o quê? Apontar. Outros riram. Mas quanto mais ela andava, mais dava na vista, mas ela não percebia. Até que uma santa percebeu, não sei se conhecia ela ou não, e foi até lá, e antes de dizer alguma coisa, ela pegou o seu casaco, pois lá na escola era ar-condicionado, e arrodeou assim a cintura dela, cobrindo aquela mancha na sua roupa. E eu percebi que ela, conversando com ela no ouvido, eu creio que ela tentou, e ela já saiu desconfiada com ela ali. Mas o que me chamou a atenção, e por que eu usei esse exemplo? Porque a situação em que aquela pessoa estava vivendo estava sendo percebida por outros, mas não estava sendo percebida por quem? Por ela. Isso exemplifica, meus amados irmãos, muitas vezes a nossa insensatez por causa do pecado. O pecado nos cega. O pecado, meus amados irmãos, embaça a nossa vista, ao ponto de muitas vezes não reconhecermos que estamos em pecado, embora o pecado já está na vista de muitos. Por isso eu creio que a insensatez deve nos comover, porque ela nos faz perder a noção da realidade. A insensatez, queridos irmãos, atesta o nosso fim. Salmo 53 diz: o insensato no seu coração, não há Deus. Aí Davi vai começar a descrever o que essa expressão, sendo verbalizada ou até mesmo vivida, traz como consequências na vida dos insensatos. Ah, meus amados irmãos, e como esses últimos dias que nós estamos vivendo têm revelado a insensatez do povo de Deus. Mas em terceiro lugar, o que deve nos comover? Além do nosso pecado, além da nossa insensatez, o que deve nos comover, queridos irmãos, é a nossa indiferença. É o que diz no verso 10, o profeta: o adversário saqueou todos os seus tesouros. Ela viu quando as nações que impediste de entrar na tua assembleia invadiam o seu santuário. O profeta está dizendo: olha, o adversário saqueou os tesouros da cidade. E a cidade viu aqueles que o Senhor impediu entrarem no seu santuário. Ou seja, irmãos, eles testemunharam aquilo que estava acontecendo. Indiferença. Por isso que a indiferença deve nos comover. Porque, queridos irmãos, ela não nos faz reagir a quem está nos saqueando, ou até mesmo ao que estamos perdendo, e muitas vezes não percebemos isso. Ah, queridos irmãos,
O que deve nos comover? Sim, o nosso pecado, a nossa insensatez, a nossa indiferença, mas também, queridos irmãos, eu creio que o que deve nos comover é a nossa depreciação. Olha o que é que diz o verso 11: todo o seu povo anda gemendo, procurando alimento, entregando os seus tesouros, veja isso, em troca. Enquanto o povo barganhava, enquanto o povo trocava os tesouros da casa do Senhor por alimentos, o povo estava demonstrando aquilo que eles mais valorizavam. E não eram os tesouros, eram as suas próprias necessidades. Queridos irmãos, a depreciação nos leva a abrir mão do que é essencial. Por isso, eu creio sim que há circunstâncias que devem nos comover. Sim, circunstâncias, queridos, tanto numa expectativa pessoal, mas também comunitária. Porque o pecado ele pode ser real tanto na vida de um de nós, como na vida da própria igreja. O pecado, sim, nos leva à sensatez, seja de maneira pessoal ou coletiva, nos faz ser indiferentes. Principalmente, queridos, aquilo que é contrário à vontade de Deus. E quando, meus amados irmãos, chega a esse ponto, nós revelamos aquilo que mais valorizamos. Eu gostaria de concluir nessa noite indagando-os, meus amados irmãos. Não vos comove isto? E permita-me, a partir dessa indagação, fazer confissões aos amados irmãos. Não nos comove, meus amados irmãos, a nossa frieza espiritual? Não nos comove, meus amados irmãos, a nossa ausência no corpo? E aqui eu não estou falando no congregar, mas no corpo de Cristo. Você como mão, você como pé, você como dedo, você como músculo, não sei. Não nos comove, meus amados irmãos, a nossa falta de prioridade com o reino de Deus? Não nos comove, irmãos, vermos tantas cadeiras vazias? Uma escola bíblica, quando é para a igreja aprender a palavra de Deus, ter 2, 3 alunos, não nos comove isso, irmãos? Não nos comove sermos tão semelhantes ao mundo, quando éramos para sermos diferentes? Não nos comove, meus amados irmãos, não sentarmos à mesa do Senhor, passa a ceia e mais ceia, e eu e você não temos o privilégio, a alegria de provar do pão e beber do cálice do Senhor? Não nos comove isso, meus amados irmãos? Não nos comove, meus amados irmãos, nossa infidelidade ao Senhor? Não nos comove falarmos mal do irmão? Não nos comove, meus amados irmãos, sermos contrários à vontade do Senhor? Tão clara a minha, a sua vida, tão clara a nossa igreja. Não nos comove, meus amados irmãos, sermos incoerentes com aquilo que somos, com aquilo que cremos? Não nos comove, irmãos. Não nos comove. Eu quero dizer algo aos irmãos, amados irmãos. O meu coração, irmãos, com tudo isso se aflige. A pergunta é: e o seu coração?
na minha aflição, tal como a do profeta, tento trazer à memória o que me pode dar esperança. E sabe qual é, irmãos? É que a bondade do Senhor, as suas misericórdias, é a causa de não sermos consumidos. Pois as mesmas se renovam a cada manhã. Não vos comove isto? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer e te bendizer, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E a sua eficácia está naquilo que, com o teu poder, ela ministra aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque tal indagação nos leva a refletir naquilo que precisamos considerar, naquilo que precisamos ponderar, Senhor, a partir de um exemplo tão claro dado a nós, através do teu povo que, na ocasião narrada por teu profeta Jeremias, vivenciou. Situação essa que traz, ó Pai, implicações tão claras e precisas às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que esses dias que nós estamos vivendo, que revelam o egoísmo humano, que revelam o abandono da fé, venha comover o nosso coração. Ó Deus, quebra toda dureza, desfaça talvez a petrificação do nosso coração, essa causada, sim, ó Pai, pelo pecado, que revela a nossa insensatez, a nossa indiferença, a nossa depreciação. Ó Senhor, ajuda-nos a nos comover. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.